No Brasil, tem uma nova lei que está mudando o jogo na luta contra um preconceito que, na verdade, é bem antigo. Bora entender o que mudou e como o sistema jurídico brasileiro ganhou essa nova arma que é super poderosa contra o racismo religioso. Olha só que forte essa frase do Edio Silva Júnior, que é presidente do IDAFRO. Ele resume aqui a essência do problema, né? A palavra macumbeiro, usada de um jeito super pejorativo, acaba generalizando e atacando todo mundo que pratica religiões de matriz africana. Exatamente esse tipo de preconceito que acabou motivando uma mudança histórica na nossa lei. Então, para a gente entender de verdade o peso dessa nova lei, a gente precisa primeiro olhar para os ataques, né, para os casos reais que fizeram ela ser tão necessária. E a gente está falando de ataques físicos bem graves. Em Salvador, por exemplo, o monumento da Mãe Estela de Oxóssi foi incendiado, e não foi a primeira vez. Em Cajati, em São Paulo, um terreiro foi vandalizado. Infelizmente, isso se tornou assustadoramente comum. São atos de violência direcionados, com um alvo bem claro: as comunidades religiosas afro-brasileiras. Bom, e quando a gente vê esses casos, fica uma pergunta no ar, né? Será que isso é só intolerância religiosa? Ou tem alguma coisa mais profunda por trás disso tudo? E a resposta é que sim, tem algo mais profundo. E aqui está uma distinção que os especialistas fazem e que é, olha, crucial. Intolerância religiosa, bom, isso pode acontecer com qualquer religião. É um ataque à crença de alguém. Agora, o racismo religioso é diferente. Ele tem um alvo bem específico. Ele nasce do preconceito contra as origens raciais, as origens negras e africanas dessas religiões. Ou seja, não é só um ataque à fé, é um ataque à identidade, à cultura, à história de um povo. E olha, esse problema não é de hoje, viu? Longe disso. A perseguição tem raízes muito, mas muito profundas na nossa história. Pensa só, lá no século XIX, o Código Penal já criminalizava práticas como curandeirismo e feitiçaria, que era um jeito de mirar direto nas tradições afro-brasileiras. E isso continuou, com o Estado perseguindo terreiras no início do século XX. E hoje, o que a gente vê? Ataques a terreiros, a símbolos, é a mesma linha de preconceito histórico que infelizmente continuou viva. Foi justamente por causa dessa violência toda que não parava de crescer que a lei finalmente reagiu. E reagiu com uma mudança que é de fato histórica. E essa mudança tem nome e número. É a Lei 14.532 de 2023. O que ela faz na prática? Ela muda da água para o vinho a forma como a justiça trata crimes de motivação racial. E isso inclui, claro, os ataques que têm a religião como alvo. Então, vamos lá. Qual é a grande virada aqui? É o seguinte: antes, a chamada injúria racial era vista como um crime menor, sabe? Uma ofensa contra a honra de uma pessoa. Agora, com a nova lei, a injúria racial é legalmente a mesma coisa que racismo. E racismo é um crime contra uma coletividade inteira. O resultado? As consequências são muito, mas muito mais severas. Tá, mas e na prática? O que mudou de verdade? Vamos dar uma olhada nas consequências disso. Para começar, a pena. Agora, a injúria racial dá de 2 a 5 anos de reclusão. É um aumento bem importante, porque antes a pena era de 1 a 3 anos. E tem dois pontos que são importantíssimos. O crime agora é inafiançável e não prescreve. O que isso quer dizer? Inafiançável, quem comete o crime não pode pagar fiança para sair da cadeia e esperar o julgamento em liberdade. Imprescritível significa que não tem prazo de validade. A pessoa pode ser processada a qualquer momento, mesmo que muitos anos tenham se passado. E não para por aí. A lei fica ainda mais dura em algumas situações. Por exemplo, a pena aumenta se o crime for cometido em grupo, por 2 ou mais pessoas, ou se for feito por um funcionário público no exercício da função. E olha que interessante, também aumenta a pena para atos que acontecem num contexto de diversão, tipo em eventos esportivos ou culturais. É um recado? Claro. Acabou aquela história de era só uma brincadeira. Agora, a lei é, sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa. Mas os especialistas avisam, ela é só uma parte da solução. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esses números de São Paulo. Nos primeiros 3 meses de 2023, foram 181 casos registrados. Sabe o que isso significa? Quase 90% do total dos 4 anos anteriores inteiros. É um salto gigantesco. E o pior é que todo mundo sabe que existe uma subnotificação enorme. Ou seja, o número real de casos é, com certeza, muito maior. E por que as pessoas não denunciam? Muitas vítimas simplesmente têm medo. Medo de não acreditarem nelas, ou pior, medo de sofrer algum tipo de agressão na própria delegacia, vindo das autoridades.
Isso é um sinal claríssimo do que a gente chama de racismo estrutural. É uma barreira que a lei sozinha não consegue quebrar. Mas para combater essa desconfiança, a própria comunidade está se movimentando e fazendo a diferença. Estão surgindo iniciativas muito legais, como o aplicativo Mapa do Racismo, por exemplo. E também projetos que colocam o Ministério Público para conversar diretamente com os terreiros. São ações que ajudam a fortalecer as vítimas e principalmente a construir pontes de diálogo com o poder público. No fim das contas, não há dúvida de que essa mudança na lei é um passo gigantesco, um verdadeiro marco histórico. Só que ela também joga uma pergunta fundamental no nosso colo. Uma lei pode punir o ódio, ok, mas o que a gente precisa fazer para construir o respeito? Porque essa luta, a luta de verdade, ela acontece fora dos tribunais, acontece no nosso dia a dia.